E o pau quebrou na CPI, né, pessoal? E como nós aqui no canal fizemos uma cobertura muito extensa e muito séria a respeito desse assunto, muitas mensagens foram enviadas para mim no Instagram, no Twitter, inclusive aqui nos comentários, perguntando o que aconteceu com a CPI, qual foi o motivo da briga, qual foi o motivo do arranca-rabo, o que vai acontecer agora com o relatório final. Eu esperei para fazer esse vídeo porque eu queria coletar a maior quantidade de informações possíveis, trazendo de diferentes fontes para consolidar, explicar para vocês e, é claro, comentar o que vai acontecer agora com a CPI. Mas fiquem muito tranquilos, porque o relatório não vai mudar muita coisa, na verdade pode até piorar para alguns integrantes do governo. Foi uma discussão entre os integrantes do G7, algumas diferenças foram colocadas que nós já estávamos inclusive levantando aqui no canal, mas o relatório vai continuar, vai ser um relatório muito preciso, vai ser um relatório muito contundente e um bom relatório que, como vocês já sabem, já está surtindo efeito, porque 8 novas investigações foram abertas pelo Ministério Público em função da CPI e novas comissões parlamentares de inquérito foram instauradas, como no estado de São Paulo, para avaliar o que aconteceu com a Prevent Senior. Mas vamos falar do que aconteceu nessa briga interna na CPI. Mas antes eu peço o seu like. O seu like é muito importante para o canal. O seu gostei vale mais do que dinheiro, ainda mais nesse momento turbulento que o YouTube está passando. Então clique no botão de gostei, é uma força imensa que você dá para o canal. Mas vamos lá, o que aconteceu? Vocês viram que no final de semana vazaram aí alguns trechos do relatório, supostos trechos do relatório, principalmente aquele contendo os 11 possíveis crimes cometidos por Bolsonaro e a quantidade de indiciados. Essa foi uma informação obtida pela imprensa e supostamente foi divulgada pelo Renan Calheiros. É muito possível que tenha sido o Renan Calheiros que tenha vazado essa informação. Mas por que eu estou falando que supostamente foi o Renan? Porque a quantidade de pessoas trabalhando nesse relatório é imensa. Inclusive no vídeo que eu apresentei para vocês contando a quantidade de crimes de Bolsonaro, eu fiz lá a contagem, deu mais de 17 pessoas, 15 pessoas, em torno ali de 20 pessoas que participaram de uma reunião com o Renan Calheiros que foi das 3 da tarde até meia-noite. E o Renan falou hoje que são mais de 50 pessoas trabalhando no relatório. Então é muito difícil algumas informações não serem vazadas. Só que algumas informações vazaram e irritou muito, e os integrantes da CPI ficaram muito irritados, principalmente o senador Omar Aziz, porque aparentemente havia ali um combinado do Renan Calheiros com os outros integrantes da CPI que as informações do relatório não seriam vazadas para a imprensa antes de serem discutidas entre eles. Então o relatório seria votado, o relatório seria discutido e depois o relatório seria apresentado, mas ocorreu o vazamento antes. E o Omar Aziz estava muito irritado com tudo isso. O Renan Calheiros, raposona que tentou contemporizar. Falou assim, olha, o vazamento é muito ruim, mas já que vazou é até bom, porque a sociedade pode participar dessa situação, porque é uma discussão muito ampla. E o relatório não é meu, o relatório também não é do Omar Aziz, fazendo coro aquilo que o Omar tinha falado, que o relatório não é do Renan, o relatório não é do Omar, o relatório é de toda a CPI. E o Renan se mostrou muito aberto a votar os itens do relatório. O relatório não está fechado e vai valer o predomínio da maioria. Se a maioria votar nesse ponto, o ponto vai estar. Se o ponto não for votado pela maioria, ele vai estar fora. Então é algo muito tranquilo. Pelo menos o Renan Calheiros tentou ali colocar panos quentes. O Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão e foi ele que fez o pedido, protocolou para a abertura da comissão parlamentar de inquérito, foi mais tranquilo. Disse que de fato desagrada que o relatório tenha sido vazado, mas não é uma questão de conteúdo, é uma questão de forma. Porque na visão dele, o Renan Calheiros precisaria incluir o Paulo Guedes como um dos indiciados e o Renan Calheiros não colocou. E o Renan falou que vai colocar as pessoas a depender da escolha da maioria. Então o relatório está muito bem feito, ninguém criticou em relação aos conteúdos do relatório, a forma como o relatório foi escrito, mas alguns pontos de divergência que estão causando todos esses problemas. Eu vou listar para vocês os 11 pontos e vou falar quais são aqueles que estão causando maior quiprocó entre os senadores da CPI. Então venha comigo. São 11 crimes supostamente cometidos por Bolsonaro. Epidemia com resultado de morte. Infração de medida sanitária preventiva. 3. Charlatanismo. 4. Incitação ao crime. 5. Falsificação de documento particular. 6. Emprego irregular de verbas públicas. 7. Prevaricação. 8. Genocídio de indígenas. 9. Crime contra a humanidade. 10. Crime de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade e honra e decoro do cargo. 11. Homicídio comissivo
por omissão no enfrentamento da pandemia. Desses 11 pontos, 3 pontos estão causando maiores problemas ali com a comissão. E um deles eu discordo completamente, que é o crime contra a humanidade. Bolsonaro cometeu crime contra a humanidade. Isso precisa estar contido no relatório. Não tem como falar que Bolsonaro não cometeu crime contra a humanidade, porque nós tivemos 600 mil mortes aqui no nosso país. E outra, o Bolsonaro, com a imunização de rebanho, ele estimulou que as pessoas se contaminassem, porque além disso ele propagou notícias falsas a respeito da pandemia. Então ele queria que a população se contaminasse. E por que é um crime contra a humanidade? Porque esse estímulo ao contágio promovido por Bolsonaro não colocou somente o Brasil em perigo, mas sim todo o planeta. Porque uma variante que surge da pandemia, do vírus, ela acaba afetando e ameaçando todos os países. Nós vimos o que aconteceu com a variante Delta. A Delta chegou no Brasil e provocou um enorme problema. E aqui nós tivemos uma variante, que foi a variante P1, a variante Bolsonaro, que surgiu em Manaus. E a variante P1 colocou em risco várias pessoas, colocou em risco o mundo todo. Então Bolsonaro cometeu um crime contra a humanidade. Crime de homicídio, alguns senadores estão divergindo desse ponto do Renan Calheiros. Mas Bolsonaro sim cometeu homicídio por omissão. Então, de fato, esse é um ponto a ser discutido, mas eu concordo com o relator, tem que estar incluído o crime de homicídio. Senão não faz sentido nem, inclusive, colocar o crime contra a humanidade. Agora, o Omar Aziz ele não concorda com o Renan Calheiros a respeito de genocídio de povos indígenas. E aí eu concordo também com o Omar Aziz. Porque o genocídio, a gente tem falado isso muito aqui no canal. Genocídio é um ataque orquestrado que tem como objetivo eliminar uma determinada etnia ou um determinado povo baseado na sua cultura, na sua raça, na sua cor, enfim. E não foi isso que aconteceu. Os senadores como Tasso Gereissati, o Alessandro Vieira, acreditam que houve uma omissão do Bolsonaro, mas não algo que possa ser caracterizado como genocídio, como aconteceu na Bósnia com Slobodan Milosevic na limpeza étnica. Então Bolsonaro foi omisso? Foi. Mas caracterizar isso como genocídio pode ser demais, pode ser uma forçação de barra e isso tende a enfraquecer o relatório. Porque o medo dos senadores é que alguns pontos, se eles ficarem muito exagerados, como no caso do genocídio contra povos indígenas, a PGR pode simplesmente arquivar o relatório por esses pontos falhos. Então o que está acontecendo? Os senadores eles querem costurar tudo direitinho para que não haja nenhum problema na hora que esse relatório bater no peito do Augusto Aras. Então esses são os problemas ali burocráticos e técnicos que têm acontecido envolvendo o relatório. Houve uma quebra de confiança, uma suposta quebra de confiança do Renan Calheiros por ele ter vazado essas informações e aí o prazo do relatório, de entrega do relatório e leitura foi adiado em um dia. Agora, a CPI não pode ter medo de imputar genocídio no Bolsonaro. Não pode, o genocídio não, perdão, homicídio no presidente da República, porque isso ficou claro e existem prerrogativas no Código do Processo Penal que imputam isso no Bolsonaro. Então a CPI não pode se omitir. Tem pesado também um relatório paralelo feito pelo senador Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira, pessoal, ele está sendo cotado como sendo a terceira via. Então há também o interesse do Alessandro Vieira de fazer o seu relatório próprio, porque há um interesse eleitoral nisso também. E não há problema algum, porque a CPI é um processo político. E pelo fato de ser um processo político, claro que nós também vamos ter brigas de egos. E há ali o ego do Omar Aziz degladiando com o ego do Renan Calheiros. Porque o que aconteceu? O Omar Aziz, do triunvirato ali da CPI, Omar, Renan e Randolph, é aquele que saiu... Mas não é que ele saiu apagado, mas ele saiu com um brilho menor. Essa CPI vai ficar conhecida como a CPI do Renan Calheiros, porque o Renan foi com tudo pra cima dela. E o Randolph também teve um grande destaque. Agora, o Omar Aziz, em alguns momentos ali da condução da CPI, ele não conduziu tão bem. Ele atrapalhou em alguns pontos, na verdade. Então, dos três, aquele que sai com um brilho menor, mas claro que sai com brilho, sai com moral, é o Omar Aziz. Então nós temos, obviamente, alguns egos ali se degladiando, porque a CPI geralmente pega o rosto do seu presidente. Mas essa que é a CPI mais importante da nossa história. Ela é super importante. Não houve no Brasil outra CPI como essa. Ela vai ficar com o rosto do Renan Calheiros. O Renan Calheiros sai gigantesco disso. E é claro que causa ali algum tipo de inveja, algum tipo de picuinha. E o Renan também quer, como posso dizer... Ele quer lucrar, não é a palavra correta, mas ele quer capitalizar nesse sprint final da CPI. Nesses últimos dias, o Renan Calheiros ele ainda quer ter ali um pouco mais de protagonismo. Então, são arestas ali envolvendo o ego, mas o relatório vai ser um relatório muito bem feito.
O relatório está muito bem feito, pelo que foi falado, os crimes são contundentes e se a maioria acreditar que o Bolsonaro não cometeu crime de genocídio, ele vai estar fora do relatório. Outro problema é o indiciamento dos filhos do presidente da República. O Renan Calheiros quer colocar o Flávio Bolsonaro como advocacia administrativa e também por propagar notícias falsas. Alguns senadores eles discordam desse ponto do Renan Calheiros, mas como o próprio Renan falou, vamos colocar na votação. Se quiserem tirar, tiraremos, se não, vamos permanecer. Mas não precisa indiciar o Flávio Bolsonaro, basta indiciar somente o Carluccio que o Bolsonaro já treme. Mas vamos ver o que vai acontecer, o relatório vai prosseguir e assim que nós tivermos mais informações sobre o relatório final, quando ele for oficializado, a gente vem aqui e faz um vídeo, obviamente. Se você gostou, clique no botão de gostei, me siga no Instagram, canal Profiléu e no Twitter, @profiléuoficial.